Olá pessoal, bem-vindos ao podcast. E hoje a gente vai mergulhar fundo no mundo fascinante de Carl Jung, com o homem e seus símbolos. É isso aí. Eu sou o Júlio Eu sou a Vanessa. e Vanessa está aqui com a gente para navegar essa jornada. É isso aí, pessoal. Prazer estar aqui de novo com vocês. E o Homem e seus símbolos é uma obra incrível, porque o Jung, né, junto com seus colaboradores, ele realmente tenta tornar as ideias complexas dele mais acessíveis. Sim. É um livro que ele fez pensando em alcançar um público maior, que É. não necessariamente mergulhou tão a fundo na psicologia junguiana. É como se ele abrisse a porta, né, É, para a gente entender esse universo, né, que existe dentro da gente. totalmente. E você sabia que o próprio Jung escreveu o primeiro capítulo? Sim, Ele que meio que prepara o terreno, né? Pra gente entender tudo sobre o inconsciente, os arquétipos e os símbolos, claro. é verdade. E logo de cara ele já coloca a gente, né, frente a frente com esse conceito do inconsciente. E não é simplesmente um depósito de memórias esquecidas, mas um reino vivo, pulsante, que Ah. influencia diretamente as nossas vidas. E a gente se conecta com esse reino, né? Misterioso através dos sonhos, né? Sim. Jung viu sonhos como uma espécie de ponte. Uma ponte, ele até menciona a técnica da associação livre, né, para interpretar os sonhos. Mas o ponto principal para ele é mergulhar no simbolismo específico de cada sonho. Hum, Cada imagem, cada sensação tem um significado único é. para cada pessoa. Lembra daquela história que ele conta? De identificar ruínas romanas baseado em um sonho. Sim, Nossa, me arrepia só de lembrar. É como se o inconsciente soubesse de coisas que a mente consciente nem sonha. totalmente. E aí, além dos sonhos, os arquétipos também são peça-chave, né? Hum. Nesse quebra-cabeça. No segundo capítulo, Dr. Henderson, ele nos leva por uma viagem pela história, explorando a presença dos arquétipos em mitos, folclore, rituais de culturas ancestrais. É incrível perceber como esses temas milenares ainda ecoam em nós, né? O É. herói, a mãe, o pai, o sábio. Esses personagens arquetípicos, né? Eles habitam o nosso inconsciente e continuam a nos influenciar. Sem dúvida. E essa jornada em busca de quem realmente somos, né? De integrar esses arquétipos, é o que a Dra. von Franz chama de individuação. Aham. No terceiro capítulo, Sim. é um processo de autoconhecimento, de confrontar os nossos medos, integrar as nossas sombras. Parece desafiador, É. mas ao mesmo tempo muito libertador, né? Sim, com certeza. E no quarto capítulo, a Shari Jafé, ela nos convida a enxergar a arte com outros olhos, mostrando como símbolos do inconsciente se manifestam nas criações artísticas. Uhum. A arte para Jung não é só estética, né? É a expressão da alma humana, repleta de símbolos que É. se conectam diretamente com o nosso inconsciente. É como se a arte abrisse uma janela para o nosso mundo interior. Exatamente. E para fechar essa primeira parte da nossa expedição, no quinto capítulo, o Dr. Jacob nos apresenta a Mana Personality. Que conceito intrigante. São aquelas pessoas que parecem irradiar uma energia poderosa magnética. Figuras carismáticas, né? Que inspiram e influenciam multidões. Pessoas como Gandhi, Martin Luther King Jr., ou até mesmo artistas, atletas, Sim. que nos aquitivam com sua energia única. É como se eles tivessem algo a mais, né? Uma aura é. que os destaca. Mas o que será que cria essa aura? Que mistério se esconde por trás da Mana Personality? É a pergunta que fica, né? É. Pra gente desvendar nos próximos capítulos. Ívia. Já parou para pensar quais símbolos te cercam no dia a dia? Que mensagens ocultas eles podem estar te enviando? Boa pergunta. Fica essa provocação enquanto a gente se prepara para mergulhar ainda mais fundo em O Homem e seus símbolos. É isso aí. E por falar em mistério, né? Vamos voltar àquele conceito que você mencionou, a identidade psíquica ou participação mística. É fascinante como Jung nos transporta para o mundo das culturas primitivas, né? Onde a linha entre o eu e o mundo exterior é muito mais tênue, né? É como se para eles tudo estivesse interligado, né? Tipo, se você machucar um animal, você também está se machucando de alguma forma. Exatamente. Jung usa exemplos incríveis para ilustrar essa visão de mundo, como a crença de que ferir um crocodilo pode prejudicar um homem que tem um irmão crocodilo. Caramba. Ou aquela tribo de índios sul-americanos que se identificam como aras vermelhas. É uma perspectiva totalmente diferente da nossa, né? Que é muito mais racional, individualista. Me faz pensar se a gente não perdeu um pouco dessa conexão com a natureza, né? Com o mundo ao nosso redor. Será que a gente perdeu algo importante ao adotar uma visão tão racional? É uma pergunta que vale a pena refletir. E essa ideia de conexão também se aplica aos nossos sonhos, né? Jung nos alerta para a importância da gente prestar atenção neles, principalmente aos que se repetem.
lembro que ele conta a história de uma mulher que ignorou os avisos, né, dos seus sonhos sobre um perigo e acabou sendo atacada na vida real. Nossa, que tenso. É um exemplo extremo, mas ilustra bem o ponto do Jung, né? Os sonhos recorrentes podem ser sinais importantes do inconsciente, tentando nos mostrar algo que a gente está ignorando, e ele sugere que a gente anote os nossos sonhos, né? Os detalhes, as emoções. É como se a gente estivesse construindo um dicionário pessoal de símbolos, né? Decifrando a linguagem da nossa própria alma. Faz sentido. É. E por falar em linguagem da alma, né? Vamos mergulhar num dos arquétipos mais poderosos. O mito do herói. Isso! Ele está presente em tantas culturas, né? Tantas histórias. E continua nos fascinando até hoje. O herói é aquele que se aventura no desconhecido, né? Ah, que Enfrenta da hora. seus medos, supera desafios e volta transformado. É a jornada de amadurecimento, de autoconhecimento, de busca por um propósito maior, né? Jung usa exemplos como Perseu, Teseu, os gêmeos Winnebago. Mas a gente pode encontrar essa estrutura em tantos outros heróis, né? Sim. Tanto na ficção quanto na vida real. Exatamente. A jornada do herói nos mostra que todos nós temos o potencial para enfrentar os nossos dragões internos, né? Superar obstáculos e alcançar os nossos objetivos. É inspirador pensar que, mesmo em meio às dificuldades, a gente pode encontrar a força para seguir em frente e se transformar. E Jung nos lembra que a gente não está sozinho nessa jornada, né? O herói sempre encontra mentores, aliados, guias que o auxiliam ao longo do caminho. Verdade. Essa ideia de conexão se reflete também nos relacionamentos, né? Falando nisso, a Anima e o Ânimo são arquétipos que têm um papel crucial na nossa vida afetiva, né? A anima é o lado feminino presente no homem e o ânimo é o lado masculino na mulher, certo? Isso. É como se a gente carregasse um pedacinho do sexo oposto dentro da gente. Exatamente. E para Jung, reconhecer e integrar a Anima, o Ânimos, é essencial para o nosso desenvolvimento psicológico, né? E para a harmonia nos relacionamentos. Mas como eles se manifestam na prática? Como a gente sabe se a gente está projetando anima ou ânimos em alguém? Eles podem aparecer nos nossos sonhos, né? Na forma de personagens que representam o sexo oposto. Ou nos relacionamentos, quando a gente idealiza o parceiro ou projeta nele características que, na verdade, pertencem à nossa própria Anima ou Ânimos. Entendi. Então é como se a gente se apaixonasse por uma imagem idealizada, né? E não pela pessoa real. Isso pode causar muita frustração, né? Com certeza. Por isso que Jung nos convida a olhar para dentro, né? A reconhecer e integrar a Anima ou Ânimos em nós mesmos. Só assim a gente pode ter relacionamentos mais autênticos, mais conscientes. E essa jornada de integração nos leva ao arquétipo do self, né? O centro da nossa personalidade, a totalidade que a gente busca alcançar. É como se o self fosse o sol e todos os arquétipos girassem em torno dele. Que bela imagem. E Jung nos mostra que a busca pelo self é a busca pela nossa essência, né? Pela integração de todas as partes de nós mesmos. É um processo de individuação, de tornar-se quem realmente somos. E essa jornada não é fácil, né? Não. Exige coragem, autoconhecimento, persistência. Mas a recompensa, como Jung nos mostra na história de Ratinho e o Diamante, é a realização do self, né? A plenitude, a paz interior. Exatamente. E nessa busca pela totalidade, os mandalas, né? Símbolos circulares que representam a unidade também têm um papel importante. Me fascinam os mandalas. Eles aparecem em tantas culturas, em tantas formas diferentes, desde as pinturas rupestres até a arte moderna, passando pelos vitrais das catedrais. É verdade. Jung os via como representações do self, né? Expressando a harmonia e o equilíbrio que buscamos alcançar. Ele nos incentiva a observar os mandalas à nossa volta, né? A reconhecê-los na natureza, na arte, nos objetos. Eles nos lembram da nossa própria busca pela totalidade, né? Sim. Do potencial que existe dentro de cada um de nós. E a gente pode até criar os nossos próprios mandalas, né? Como uma forma de expressar o nosso mundo interior, de se conectar com o self. Exatamente. Desenhar, pintar, construir mandalas pode ser uma experiência terapêutica, né? Nos ajudando a integrar nossos pensamentos, sentimentos e emoções. E por falar em integrar emoções, o homem e seus símbolos também dedicam um capítulo inteiro aos sonhos, né? Jung realmente via os sonhos como uma janela para o inconsciente. Sim, para ele, os sonhos são como peças de teatro encenadas pelo inconsciente, né? Repletas de símbolos e mensagens importantes. E ele nos ensina a interpretar essas peças, né? A prestar atenção aos personagens, aos cenários, aos detalhes, para decifrar a mensagem que o inconsciente está tentando nos transmitir. É como se a gente fosse o diretor dos nossos próprios sonhos. Mas, e se a gente ignorar os avisos dos sonhos, Jung também nos alertou sobre os perigos disso, né? Com certeza. E ignorar os sonhos pode nos levar a repetir padrões negativos, né? A perder oportunidades, a nos sabotar.
Jung nos incentiva a levar os sonhos a sério, né? A integrá-los à nossa vida consciente, a aprender com a sabedoria do inconsciente. É como se os sonhos fossem um guia, né? Nos mostrando o caminho para a individuação, para a realização do self. E por falar em individuação, esse é um dos conceitos mais importantes do Jung, né? Sem dúvida. A individuação é o processo de tornar-se quem realmente somos, né? De integrar os aspectos conscientes e inconscientes da nossa personalidade, de encontrar o nosso lugar no mundo. É uma jornada única para cada pessoa, né? Que exige coragem, autoconhecimento e a disposição de abraçar todas as partes de nós mesmos. E Jung nos dá algumas dicas para trilhar esse caminho, né? Como a importância de reconhecer e integrar nossas sombras, de confrontar os nossos medos, de aceitar os nossos defeitos. Exatamente. Jung nos mostra que a individuação não é um processo de perfeição, mas de totalidade. É sobre abraçar todas as partes de nós mesmos, as luzes e as sombras, os pontos fortes, as fraquezas. Mas a sombra, o que exatamente Jung quer dizer com isso? A sombra é o lado obscuro da nossa personalidade, né? O conjunto de características que a gente reprime, nega, esconde de nós mesmos e dos outros. É tudo aquilo que a gente considera negativo, indesejável, inaceitável. É como se fosse o nosso lado monstro, né? Tudo aquilo que a gente não quer mostrar para o mundo. De certa forma, sim. E Jung nos alerta para o perigo da gente negar a sombra, né? Ela pode se manifestar de forma destrutiva, por meio de projeções, neuroses, comportamentos compulsivos. Então é melhor encarar a sombra de frente do que fingir que ela não existe. Mas como fazer isso? Jung nos ensina a prestar atenção aos nossos sonhos, né? Aos nossos complexos, às nossas reações emocionais desproporcionais. A sombra se manifesta nas nossas projeções, nas nossas críticas aos outros, nos nossos medos e inseguranças. Então é como se a sombra fosse um espelho que nos mostra tudo aquilo que a gente não quer ver em nós mesmos. Exatamente. E Jung nos convida a olhar para esse espelho com coragem, né? A reconhecer a sombra como parte de nós mesmos, a integrá-la à nossa consciência. Mas integrar a sombra não nos torna pessoas piores. De forma alguma. Pelo contrário, né? Nos torna pessoas mais completas, mais conscientes, mais livres. Ao integrarmos a sombra, a gente deixa de projetá-la nos outros, né? Tornamos-nos mais compreensivos, mais tolerantes, mais capazes de lidar com os desafios da vida. E Jung também afirma que a sombra tem um lado positivo, né? Que ela pode ser fonte de energia, criatividade e potencial de transformação. Exatamente. A sombra não é apenas negativa. Ela contém aspectos da nossa personalidade que podem ser valiosos, se a gente souber utilizá-los de forma construtiva. Então integrar a sombra é como resgatar uma parte de nós mesmos que estava perdida. É como ampliar nossa consciência, integrar os nossos opostos e nos aproximar da totalidade. Perfeito. A integração da sombra é um passo fundamental na jornada de individuação, né? Nos levando a um maior equilíbrio e a uma compreensão mais profunda de nós mesmos. E o Homem e seus Símbolos nos oferece um guia para essa jornada, né? Um guia que nos ajuda a decifrar a linguagem do inconsciente, a reconhecer os arquétipos que nos habitam e a trilhar o caminho para a individuação. É um guia que nos inspira a mergulhar no nosso mundo interior, né? A confrontar os nossos medos, a abraçar as nossas sombras e a buscar a totalidade que reside em cada um de nós. E Jung nos lembra que a jornada de individuação é um processo contínuo, né? Não existe um ponto de chegada ou estado final de perfeição. É um caminho que a gente percorre ao longo da vida, sempre buscando um maior autoconhecimento e uma integração mais profunda. E essa jornada nos leva a uma vida mais autêntica, mais consciente, mais plena, né? É sobre viver em harmonia com nós mesmos e com o mundo, expressando nosso potencial único e contribuindo para a evolução da humanidade. E para finalizarmos essa parte do nosso mergulho em O Homem e seus Símbolos, vamos destacar a importância dos símbolos na nossa vida. Os símbolos são a linguagem da alma. Eles nos conectam com o inconsciente, né? Nos revelam mensagens ocultas, nos inspiram e nos guiam. E Jung nos ensina a prestar atenção aos símbolos que aparecem nos nossos sonhos, nas nossas fantasias, nas nossas experiências cotidianas. Sim. Jung nos convida a sermos mais atentos ao mundo ao nosso redor, né? A reconhecer os símbolos que nos chamam a atenção, a decifrar o significado que eles têm para nós. E ele nos mostra que os símbolos são como pontes que nos conectam com o inconsciente coletivo, né? Com a sabedoria ancestral da humanidade. Exatamente. Os símbolos nos lembram que a gente não está sozinho, né? Que a gente faz parte de algo maior que nós mesmos, que a gente está conectado com a história e a cultura da humanidade. E Jung nos incentiva a usar os símbolos como ferramentas de cura, de transformação, de autoconhecimento. É verdade. A gente pode usar os símbolos nas nossas práticas meditativas, né? Nos nossos rituais, nas nossas criações artísticas, como forma de integrar os diferentes aspectos da nossa personalidade e de nos conectar com o self. Então, os símbolos são como presentes do inconsciente, né? Mensagens que nos ajudam a compreender melhor quem somos e qual é o nosso lugar no mundo. Sim.
E Jung nos convida a abrir esses presentes com curiosidade, respeito e gratidão, né? Permitindo que os símbolos nos guiem na jornada de individuação. O Homem e seus Símbolos é um livro que nos convida a uma profunda reflexão sobre a natureza humana, né? Jung nos mostra que a mente é um universo complexo e fascinante, repleto de mistérios e potencialidades. É um livro que nos desafia a sair da nossa zona de conforto, né? A questionar as nossas crenças, a expandir a nossa consciência e nos inspira a buscar uma vida mais autêntica, mais significativa, mais plena. E aí você já parou para pensar quais símbolos têm aparecido na sua vida? Que mensagens eles podem estar te enviando? Observe os símbolos ao seu redor, nos seus sonhos, nas suas experiências. Eles podem te revelar muito sobre você mesmo e sobre o seu caminho. O Homem e seus Símbolos é realmente um convite a uma grande aventura, né? Aventura de se conhecer. E Jung, ele nos dá as ferramentas para navegar por esse universo interior. Com certeza. É como se ele nos entregasse um mapa, uma bússola, um guia para desvendar os mistérios da nossa própria mente. E o mais legal é que nesse guia a gente encontra não só respostas, mas também perguntas. Perguntas que nos instigam a ir mais fundo, a questionar as nossas certezas, a expandir nossa visão de mundo. É verdade. Jung nos lembra que o autoconhecimento é uma jornada que nunca termina. Quanto mais a gente explora a nossa mente, mais mistérios a gente encontra, né? É como descascar uma cebola infinita. E essa é a beleza da jornada, Júlio. A descoberta constante, o aprendizado infinito, a transformação permanente. É por isso que o Homem e seus Símbolos é tão cativante. Ele nos convida a essa jornada, né? De mergulho no universo da psicologia junguiana, para descobrir a riqueza que existe dentro de cada um de nós. E a gente se conecta não só com a gente mesmo, mas bem com algo muito maior. Jung nos mostra que a gente está conectado com o inconsciente coletivo, com a sabedoria ancestral da humanidade. É como se a gente fizesse parte de uma grande teia, interligados por símbolos e arquétipos que atravessam culturas e épocas. Exatamente. E essa conexão nos dá um senso de pertencimento, né? De propósito, de significado. Jung nos lembra que a gente não está sozinho nessa jornada. A gente faz parte de algo muito maior que nós mesmos. Então, se você está pronto para essa aventura, o Homem e seus Símbolos te espera. Abra o livro, mergulhe em suas páginas e embarque nessa jornada de autodescoberta. E lembre-se, a jornada mais importante é a jornada para dentro de si mesmo. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra o nosso mergulho em O Homem e seus Símbolos, de Carl Jung. Esperamos que você tenha curtido a viagem e que continue explorando os mistérios da mente humana. Até a próxima, Exploradores da Psique.